Saudações, amigos e amigas. Eu sou Ellison Silva. Estou chegando agora com a edição 125 do Quarta Categoria, a casa da Série D do Campeonato Brasileiro desde 2020 no mundo dos podcasts e agora também com exibição no canal Nosso Futebol. E eu começo mais esse episódio do podcast pedindo para você que nos assiste ou que nos escuta que siga a gente no @pcategoria, tanto no Instagram ou no X, que é o antigo Twitter. Deixe lá o like nos nossos episódios no YouTube, compartilhe o nosso conteúdo que está nos tocadores de podcast. Isso acaba ajudando bastante a gente. Bom, foi dada a largada aí nos jogos de ida do mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro e pela segunda fase não foi nada bom ser mandante nesses jogos de ida, porque apenas 2 dos 16 conseguiram vencer seus jogos, que foram o Itabuna e o Atlético Cearense. O time do novo, mas nem tão novo assim, artilheiro da competição. E foram 9 empates também, o que deixa a promessa de muita emoção para as partidas de volta que serão realizadas no próximo fim de semana. Felipe Augusto está aqui comigo e vai trazer o destaque desses jogos de ida do mata-mata. Saudações, Felipe. Saudações, Edson, Marcos, todos e todas que nos escutam e nos assistem também agora pelo Nosso Futebol. Destacar também os 4 empates por 0-0 que a gente teve nessa primeira rodada da segunda fase, além das boas vitórias de Brasiliense e dos dois paranaenses, né? Maringá e Cianorte também abriram mais de dois gols de diferença, assim como o Brasiliense, e largam muito bem para conquistar a classificação para a próxima fase. E quem também está aqui comigo para fazer esse episódio 125 do Quarta Categoria é Marcos Barcelos, que também vai trazer o destaque dele aí sobre esses primeiros jogos do mata-mata. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Ellison. E aí, Felipe? E aí, ouvintes e espectadores do Quarta Categoria. Meu destaque vai para o grande equilíbrio, né? Especialmente nos confrontos entre grupos A1 e A2, onde todos os duelos terminaram empatados, né? Tivemos também muito equilíbrio no grupo A3 e A4, mas com o Atlético Cearense sendo o primeiro mandante desse final de semana a conquistar a vitória. E nos duelos do grupo A5 e A6, o grupo A6 se saiu melhor, com o Itabuna sendo o único mandante do grupo a conquistar a vitória nesses jogos de ida. Pois é, sobre isso tudo e ainda mais a gente vai falar daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinhetinha. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. Pois é, agora a gente chega de vez com essa edição 125 do Quarta Categoria, né, que está desde 2020, como eu falei lá na abertura, trazendo detalhes e análises sérias sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, fugindo daquele lugar comum, né, que é o que aparece geralmente na grande mídia, que é só meme, curiosidade, coisas que acabam diminuindo o tamanho de uma competição muito grande e que merecia muito mais carinho por parte também de quem organiza, não só dos meios de comunicação. E aqui a gente tem espaço para isso. Até porque eram 64 times, agora são 32, e no próximo fim de semana ficarão apenas 16 buscando acesso para a Série C de 2025, para sair um pouco dessa penumbra, né, desse futebol deixado de maneira mais marginal e ter uma grande vitrine, que é também o nosso futebol que transmite a Série C do Campeonato Brasileiro, aí com uma cobertura excelente, com debates diários, além da transmissão dos jogos toda a rodada. Bom, mas vamos passar lá pelos 16 confrontos dessa fase, né, que vão definir os times que estarão nas oitavas de final da Série D. O invicto Manauara, dono da melhor campanha, foi até o estádio João Ribeiro e ficou no empate sem gols com Tocantinópolis. O jogo de volta aí vai ser no próximo sábado, no estádio Ismael Benigno, em Manaus, 4 da tarde. Tudo aberto nesse confronto, ou o Manauara, por jogar por um empate em casa, leva algum tipo de vantagem, Felipe? O Manauara leva vantagem pela campanha que tem, né? Pela força que demonstrou na primeira fase, algo que o Tocantinópolis não conseguiu demonstrar tanto assim no grupo A2, né? Esse 0-0 fora de casa até foi equilibrado, o Tocantinópolis teve chance de fazer gol, né? Mas não foram chances claras, até para as duas equipes, os goleiros não trabalharam tanto assim, mas acabou que o 0-0 ficou no placar, e agora o jogo vai para Manaus com essa vantagem, digamos, do Manauara, que é um time que não perde em casa,
né? Eu acho que não tem nem Nem empate fora, né? conquistado. Exato. Mas eu acho que não tem nem empate dentro de casa na campanha. E é algo aí que vai se fortalecer muito, né? Acaba fortalecendo muito a equipe para esse jogo de volta, onde precisa fazer 1-0, né? Mas é sempre aquela questão, né? Do mata-mata ser muito traiçoeiro, né? A campanha que o Manauara fez, não adianta nada na segunda fase se a equipe não fizer a vitória, não ter a vitória para cima do Tocantinópolis. É o que a gente espera, pelo menos o script é esse, né? Que o Manauara consiga avançar, mas é aquilo. Outro 0-0 é pênalti, daí tudo pode acontecer e o Manauara ficar pelo caminho, já que a Série D tem esse mata-mata, como você tem, bem traiçoeiro para as equipes que disputam. Bom, respondendo também a pergunta do Erison, eu acredito que o Manauara tem condições plenas de conquistar essa vaga jogando em casa. Já provou até o momento, durante a competição, que é capaz de conquistar resultados dentro de casa com certa consistência, né? Não um time que, quando joga em casa, costuma passar muito sufoco. Então, tem esse histórico a seu favor, né? Enquanto o Tocantinópolis foi uma equipe que na primeira fase se mostrou bem errante durante a competição, uma equipe que teve dificuldades para ter regularidade, né? E na verdade foi a toada toda do grupo A2, né? Até os próprios líderes tiveram certas dificuldades, ainda mais o quarto colocado, que foi o Tocantinópolis, né? Esse passou por bastante dificuldades, mas é uma equipe chata, né? Já quase conquistou um acesso em 2022 diante do São Bernardo. Tem bom histórico na competição. Agora o Manauara precisa tomar cuidado, né, com um histórico até recente, desde a mudança do formato, né? Pelo menos em confrontos entre líderes do grupo A1 contra o quarto do A2, pelo menos em 2 oportunidades o quarto do A2 acabou surpreendendo. Tivemos o Bragantino do Pará sendo eliminado pelo Juventude Samas lá em 2020, e se eu não me engano no ano seguinte o Castanhal, que foi o líder, acho que se não me engano a melhor campanha daquela primeira fase, acabou sendo eliminado pelo Motoclube. Eu acho que para esse ano eu não acredito que esse fantasma vá surgir, mas é sempre bom ter atenção ao histórico. Só para trazer a informação correta, na hora só teve um empate em casa, né? Então foram 6 vitórias e um empate. Pois é, outro confronto que terminou empatado, né? Algo muito comum, foram mais da metade desses 16 jogos que terminaram em empate. Foi entre Princesa de Solimões e Altos. Pelo menos esse foi com gols, né? Em Manacapuru, Aleph abriu o placar para os donos da casa logo no primeiro minuto de jogo, mas Juan deixou tudo igual no segundo tempo. E aí o Altos vai decidir a classificação no Lidolfinho no domingo que vem, às 4 da tarde, Marcos. Foi um grande resultado pro Altos, que saiu perdendo, né? Teve um primeiro tempo bastante difícil contra o Princesa dos Solimões. O gol, inclusive, bastante comemorado pelo banco de reservas da equipe. Todo mundo foi abraçar o atleta do Princesa dos Solimões nesse momento. E o Princesa, que vinha bem na partida, né? Construiu a vantagem na primeira etapa, vantagem magra, mas até então importante. Né? Um Princesa de Solimões que teve certa dificuldade na primeira fase para conquistar a sua classificação, mas na reta final conseguiu se impor até com certa tranquilidade para conquistar a terceira posição. Mas o Altos é favorito nesse duelo. Né? É outro time que também passou por alguns percalços na primeira fase, mas conseguiu se consolidar bem, inclusive para decidir nessa fase, decidir a sua vida dentro de casa, né? E vem como favorito, né? Embora o empate mantenha tudo em aberto, mas eu acredito que o Altos tem plenas condições também de conquistar essa classificação. O que precisa ter de vantagem, digamos, né, é que a equipe fez a segunda melhor campanha fora de casa, grupo A1, abaixo apenas do Manauara, né, que foi líder invicto. O precisa apostar muito no Aleph, que fez o gol, né, aos 2 minutos, logo no começo da partida, conseguiu fazer 1-0, mas acabou que o Altos conseguiu ir atrás do placar e empatar, né. Confesso que a gente falta um pouco da torcida, não sei se essa parte que a gente está vendo da arquibancada está interditada, alguma coisa assim, mas não me parece que está.
Precisa consegue, tem bons números de torcida em alguns jogos, mas acabou que para esse confronto não teve, né? E algo que o Altos vai ter, mesmo sendo Teresina, o time deve ter reunir um bom número de torcedores para fazer com que o time avance a próxima fase. Também ainda acho favorito, apesar dessa boa campanha do Princesa fora de casa. O Altos tem uma campanha melhor do que o Princesa dentro de casa, então isso pode ser um fator interessante para a equipe passar de fase. Mas o Princesa tem essa questão que tem que ser valorizada. Mas o Altos tem a questão da resiliência também, que conseguiu fazer, tomar logo no início e conseguiu empatar, mesmo demorando aí o segundo tempo para fazer esse gol, conseguiu empatar. E agora ainda continua mais forte para conquistar a vaga na próxima fase. Foram 404 pessoas lá em Manacapuru. Bom, outro confronto que era bem esperado aí nessa segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro foi entre Manaus e Maranhão, que aconteceu na Arena da Amazônia, né? Brunão abriu o placar para o MAC e Renanzinho deixou tudo igual para o Gavião. E a decisão, Felipe, vai ser no próximo domingo lá no Castelão. Você vê o Maranhão, até pelo histórico da temporada, em vantagem? Ou você acha que esse crescimento aí na reta final da primeira fase vai fazer o Manaus entrar em condições de buscar essa classificação fora de casa? Até porque, né, no Castelão, dificilmente tem muita gente ali para fazer alguma pressão e deixar o clima do jogo um pouco mais hostil, digamos assim. Pois é. Para o Maranhão faz muita falta o Iozinho Santos, né, que é o estádio secundário lá de São Luís, que de fato é um mar de cadeiras vazias, né? Lá no Castelão, que a equipe do Maranhão encontra, né? O Maranhão, né, conseguiu sair na frente do placar no segundo tempo também, os dois gols saíram no segundo tempo. O Brunão fez o 1-0 e o Manaus conseguiu depois um empate. O Maranhão, né, que teve talvez pode ter um incentivo a mais, porque hoje, né, o ex-treinador da equipe, Zé Augusto, foi demitido do Sampaio Correia. Então talvez isso sirva para aumentar a confiança da equipe em conquistar a vaga na próxima fase, já que ele deixou o time no meio da Série D e antes da final contra o próprio Sampaio Correia, né, pelo Maranhense. Então é um fator aí que pode ajudar a equipe do Maranhão nessa de motivação, não que precise, né, porque conquistar o acesso é uma motivação que já fala por si só, mas é um fator que pode ajudar, né? O Maranhão, para mim, ainda também tem favoritismo, mas o Manaus tem um crescimento muito bom nessa reta final, venceu bem o trem da última rodada da primeira fase, mas também sofre com o que o Maranhão tem, né? Questão de um estádio muito grande com pouca torcida, que acaba não tendo uma pressão para nenhum dos dois lados. E isso o Manaus também vai enfrentar lá em São Luís, né? Vai encontrar, mas na verdade, né? Mas aí eu vejo o Maranhão com um time melhor para conquistar essa vaga na próxima fase. O meu destaque para esse jogo foi para a resiliência do Manaus durante a partida, mesmo saindo perdendo, jogando em casa. Como o Felipe bem destacou, né? A questão de torcida acaba que não é vantagem para ninguém nesse duelo, né? Ambos jogam em um mar de cadeiras vazias, tanto o Manaus jogando na Arena da Amazônia, quanto o Maranhão jogando no Castelão, lá de São Luís. O Maranhão começou bem o duelo, né, saindo na frente, mas o Manaus fez o que era necessário num duelo eliminatório e ainda mais jogando em casa. Partiu para cima, se expôs, né, correu o risco de tomar um segundo gol, mas empatou com esse belo chute de fora da área, né, e segue vivo no duelo. Né? Isso que era o mais importante neste cenário, né, de desvantagem já no primeiro confronto, era se manter vivo no duelo, e o Manaus fez bem essa tarefa. Não sai com a vantagem, mas para um mata-mata que não tem gol fora de casa, não tem esse tipo de desvantagem, né? Tudo segue em aberto, não precisa a vitória necessariamente nos 90 minutos para conquistar a classificação. E o Manaus pode se apoiar nisso, né? Acredito que é uma equipe que tem qualidade para tentar vencer nos 90 minutos, mas também se puder fazer um jogo que amarre a partida para o Maranhão e levar para os pênaltis, também não seria um mau negócio. Exatamente. Pois é, e toma empate, né? A gente teve mais um empate também nessa leva de confrontos aí entre os grupos A1 e os grupos A2, que foi o 2-2
entre River e Porto Velho. No estádio Albertão, né, o Porto Velho ficou na frente do placar em 2 oportunidades, com gols de Luan Viana e Fagner, mas o River foi buscar o empate primeiro com o Edrean e depois com o Leandro Amaro, já aos 47 do segundo tempo. E o resultado aí deixa tudo em aberto para o jogo que vai ser em Porto Velho no próximo sábado, Marcos. Talvez para quem acompanha a Série D há pouco tempo, né, que conhece mais os times com camisas mais pesadas, como o próprio River, né, ver esse empate em 2-2 contra o Porto Velho jogando em casa tenha sido uma surpresa, né? Mas para a gente que acompanha aqui o quarta categoria, sabe que a campanha do River foi bastante difícil, né, na primeira fase. É uma equipe que flertou com o lado de fora da zona de classificação do Grupo A2 por muito tempo, né? Enquanto o Porto Velho teve uma campanha muito segura, né? Poucos tropeços, é uma equipe que joga um futebol bem consistente, né? E poderia ter saído com a vitória, né? Talvez essa seja a única pena pro lado da equipe do Rondônia, né? De Rondônia, que ficou muito próximo de conquistar a vitória. E aí pode ser que a camisa do River tenha pesado nessa partida, né, para impedir que a equipe fosse com uma desvantagem para Porto Velho, o que seria muito complicado, porque lá dentro, jogando em Rondônia, o Porto Velho é muito forte, né, e mostrou isso durante toda a campanha, dificultou até para o Manauara, que tem a melhor campanha da primeira fase, campanha invicta, né? Porto Velho foi capaz de dificultar para eles também, e vai dificultar também para o River jogando em casa, mas com o empate o River consegue talvez jogar de uma forma tentando não correr tantos riscos, né, e explorar as deficiências do Porto Velho para tentar surpreender fora de casa. O empate, né, ficou muito melhor para o River, não só porque conseguiu um empate, conseguiu igualar o placar no último lance praticamente da partida, mas porque também estava com 1 a menos, né? O Lucas Mingotti foi expulso aos 48, aos 3 do segundo tempo, né? E logo depois o Fagner fez o gol, o desempate, 2-1 para o Porto Velho, e no final saiu o gol do Leandro Amaro, ex-Palmeiras, o famoso aquele também que merece a menção, conseguiu o empate por 2-2, né, esse rebote do goleiro Diderson, não estou enganado o nome dele. O Porto Velho então sai com uma decepção, porque realmente a vitória estava muito perto, enquanto o River sai satisfeito, já que a derrota era bem possível, encaminhava para isso, mas acabou que conseguiu empatar e levar ainda o jogo zerado para Porto Velho, né? O Porto Velho tem uma campanha, como o Marcos citou, uma campanha muito boa em casa, só empatou com o Manauara, o restante foi de 6 vitórias, então a campanha é igual ao Manauara em casa, inclusive, e o River tem uma campanha bem abaixo fora de casa. Claro que agora são contextos diferentes, né? Agora é um confronto entre grupos, né? Não é mais dentro dos grupos, que muda muita coisa, mas o Porto Velho tem essa força em casa e um time muito bom, né, também. Né? O River tem essa inconstância, apesar do Felipe Pará ser bem constante em boas atuações, mas que apenas ele não resolve tanto. Né? O Porto Velho tem um conjunto muito forte para conquistar essa vaga na próxima fase, ainda é favorito sim, apesar dessa pequena desilusão com esse empate que poderia muito bem ser uma vitória. Agora a gente vai para os confrontos entre os grupos A3 e A4, né? E a gente teve logo de cara um de camisas muito pesadas do interior do Nordeste, que foi o empate por 1-1 entre Asa e 13. O jogo foi realizado, né, no Coaraci da Mata, do famoso Fumeirão, e o Galo saiu na frente do placar com um golaço de falta marcado por Tiaguinho, vice-artilheiro da Série D com 8 gols, só que logo depois, outro famoso aquele, o Didira, de cabeça deixou tudo igual e a decisão vai para o Amigão, o 13 com algumas reclamações referentes à arbitragem, em uma confusão lá que o Didira mais uma vez estava envolvido, né? A gente já falou aqui no quarta categoria, né, Marcos, sobre um episódio que o Didira foi lá bater boca com o torcedor, foi tentar brigar com o torcedor do CSE na ocasião, agora numa confusão ali entre os bancos de reservas, o Didira deu um chute no jogador do 13 e não recebeu nenhuma... A arbitragem não viu, né? Não é para dizer que a arbitragem deixou passar, mas a arbitragem não viu, ele não foi expulso. O 13 reclama muito disso e também de outras decisões tomadas dentro de campo,
Mas o fato é que o técnico Raniel Ribeiro, que hoje defende o Asa, segue sem perder na carreira para o 13, né? Agora pelo terceiro clube diferente, Felipe. O Raniel que já não havia perdido para o 13, mesmo dirigindo o rival Campinense, e também o Serra Branca no Campeonato Paraibano de 2024. O 13 engatou uma ótima sequência fora de casa na primeira fase, né? Conseguiu 4 vitórias seguidas, depois teve uma queda com 2 empates e uma derrota no Iguatu. Conseguiu, acho que o Thiaguinho é um dos grandes jogadores da Série D no geral, né? Vem desempenhando muito bem. Acho que apareceu 2 vezes já no destaque essa rodada que a gente faz para cada rodada que a gente, cada final de semana de jogos que a gente tem na competição. Fez um golaço de falta, inclusive dos 2 golaços de falta que a gente teve nessa primeira rodada. Acabou que vacilou, né? Logo depois, o Didira, como você citou, já fez o gol de empate, deixou tudo igual. Né? O Asa que teve na primeira fase, de muita luta para chegar no mata-mata, enquanto o 13 teve uma queda que agora vai ser um bom teste, né? Dentro de casa, para ver se de fato a estratégia do Vaguinho Dias de poupar muitos jogadores durante essa reta final vai valer a pena, né? Porque fisicamente deve valer a pena, mas talvez o ritmo de jogo possa ter perdido um pouco, já que a equipe não terminou tão bem assim a primeira fase, apesar da liderança. Marcos, antes de você falar sobre o Thiaguinho, né, que fez o gol de falta, né, o gol do 13 no jogo, é interessante a gente saber até que preocupa a sequência dele, a permanência dele, caso o 13 avance aí rumo às oitavas de final e para buscar o acesso. O Thiaguinho, ele é vinculado ao Flamengo, né, e por conta justamente das suas boas exibições na Série D pelo 13, também já desde o Campeonato Paraibano, ele tem propostas aí de um time do Irã e outro do leste europeu, e o Flamengo estuda aí uma venda em definitivo. Em caso disso acontecendo, o 13 perde seu jogador porque ele está cedido aí por empréstimo, né? O Flamengo poderia negociar o atleta e o 13 ficar sem nada. Nada oficial até o momento, mas tem essa possibilidade aí para o torcedor do Galo ficar um pouco mais apreensivo além desse jogo de volta contra o Asa. Infelizmente, nesse caso aí, o 13 não tem muito poder de barganha, né, nessa decisão. Só o Flamengo pode decidir aí, né? E já teve até, inclusive, tá? Porque o contrato do Thiaguinho de empréstimo, ele ia até o fim de junho, e aí acabava o contrato dele com o Flamengo. E o 13 fez, e as boas exibições dele pelo 13 nessa temporada fizeram com que o Flamengo renovasse esse contrato até o fim do ano e deixasse ele emprestado no 13 aí até o fim da Série D. Só que aí as boas exibições também cobram preço, né? Pois é, né? Não dá pra falar o torcedor do 13 não pode falar pro jogador para começar a jogar mal, né? Acho que o bom desempenho dele que ajudou o 13 a chegar onde está, né? A ter condições de brigar por algo nesse mata-mata, é um dos favoritos ao acesso, acho que a campanha na primeira fase fala por si só, né? E nesse jogo teve condições até de sair com um resultado melhor, né? Jogando diante do Asa, foi um jogo bastante equilibrado. Eu tô para te dizer que esse foi um dos jogos mais animados aí desses 16 duelos dessa segunda fase, jogos de ida, né? E o que me impressionou foi a reação do Asa, muito rápida, né? 2 minutos depois do golaço de falta do Thiaguinho, o Didira foi lá e conferiu o gol de empate, né? E deixa novamente mais um confronto em aberto, né? Agora o Asa vai ter que superar, né? Os percalços que viveu durante a primeira fase e agora tentar de fato fazer um jogo sólido diante da forte equipe do 13, que é uma equipe que dificilmente tropeça jogando em casa, jogando lá no Amigão, né? E o Asa, né, teve bastante dificuldade durante a primeira fase, né? Principalmente também jogando fora de casa, e agora é o momento de reverter isso a seu favor, né? De agora mostrar a que veio na competição. E a gente falou agora há pouco, né, de confrontos ali dos grupos A1 e A2 com os estádios vazios. É importante destacar que no Fumeirão, né, no Coraci da Mata, muito bom público e com muita presença de torcedor 13 anos, inclusive. Fizeram um deslocamento ali de mais de 400 quilômetros de Campina Grande até Arapiraca e foram acompanhar a partida. E agora a gente fala daquilo que a gente trouxe na semana passada, chamando de final antecipada, né, que foi o empate entre o América de Natal e o Retrô.
jogo aconteceu na Arena das Dunas, Luizinho abriu o placar para o Retrô, mas Rafael Jansen em um gol bem esquisito, e confesso que pelas imagens eu não consigo nem dizer se não bateu na mão dele, mas ele acabou empatando o jogo, e o América e o Retrô acabaram empatando por 1-1. Na Arena Pernambuco, Marcos, no domingo que vem, você acha, assim como eu já antecipo minha opinião, acho que tem cheirinho aí de decisão por pênalti chegando? Tem um cheiro muito forte aí de decisão por pênalti, e pro Retrô seria um péssimo negócio, né? Porque Péssimas memórias. o histórico do Retrô com decisão de pênaltis é muito negativo. Eu acho que deve ter alguma vitória do Retrô em decisão de pênalti nos últimos 2 anos aí, mas ficou escondido. Essa vitória ficou escondida diante de tantos fracassos, né, da equipe do Retrô em decisão de pênaltis. Esse ano, nos últimos anos, várias eliminações, inclusive na própria Série D. Ano passado, o Maranhão, um jogo praticamente ganho do Retrô na temporada passada, o Maranhão conseguiu um empate improvável com 2 jogadores a menos e conseguiu a classificação nos pênaltis, né? E para este duelo, eu diria que o Retrô, né, nesse jogo de ida contra o América, saiu talvez o maior derrotado em campo, né? Porque o América estava atrás no placar, uma vitória jogando em Natal seria um grande passo para uma classificação, ainda mais diante de uma camisa tradicional de uma equipe que tem sucesso em mata-mata da Série D, né? E tomar o gol de empate pode ser um golpe um pouco duro aí para a equipe pernambucana, que agora vai ter que mostrar que veio na Série D, né? Precisa de talvez mais força aí no mata-mata. É algo que tem sido o principal dor de cabeça da equipe pernambucana nos últimos anos. Ainda mais com. Foi dolorido, ainda mais com um gol desse, né? Um gol assim, muito esquisito, né? Eu não consigo dizer, Marcos, repetindo que não acho que não sei se não bateu na mão do Rafael Jansen, mas aí como ninguém do Retrô na verdade reclamou, eu vou achar que não, mas eu realmente não consigo dizer que essa bola não bateu no braço do zagueiro do América. É um lance muito difícil, mas o fato é que o gol saiu, né? E agora o Retrô vai ter que lidar com suas emoções, né? E lidar com a pressão de um acesso que a gente vem falando lá no início, né? Lá na época da tier list, que o Retrô é uma das equipes mais pressionadas ao acesso, diante de todo o investimento que tem, diante desses próprios fracassos citados, né? E agora vai ter que fazer um grande jogo em casa, se impor diante do América. Eu até fui ver aqui, né, as disputas de pênalti do Retrô. Só nesse ano foram 3, né? Perdeu para o Náutico do Pernambucano, perdeu para o Fortaleza para o Brasil e venceu Confiança na pré-Copa do Nordeste. Então tem esse escondido, mas acabou fracassando depois que perdeu para a Juazeirense por 4-0. Então meio que segue o que o Marco citou, ficou escondido aí no meio de outro revés que a equipe teve, né? O Retrô, né, tem uma pressão, ela é muito grande por questão financeira e também, né, pela figura do presidente, da direção da equipe, né, que é muito fora da curva, vamos dizer assim, com as outras palavras, né? Porque de fato são muitas coisas ditas, né, para provocar. A gente teve o caso, né, lá em Itabaiana do provocador de goleiros, o provocador físico que apontou uma arma para uma torcedora e tal. É uma pressão muito interna, né? Já o América não, tem uma pressão externa, já que conviveu isso por 6 anos praticamente na Série D. Voltou agora com uma campanha que no finalzinho da primeira fase conseguiu mostrar bom futebol, mas quando teve a chance de fazer o placar dentro de casa, não conseguiu e contou com esse gol totalmente bizarro do Rafael Jansen para conseguir um empate. E claro que não dá para ser evidente nessa história, mas se não fosse esse gol, talvez a derrota viria, né? Já que o América não demonstrou um futebol tão vistoso assim, o Secretário também não mostrou muita coisa nesse jogo, mas o jogo fica aberto aí. A gente pode ter um cenário até, caso a torcida do América queira invadir, digamos, a Arena Pernambuco, pode ter uma competição entre torcidas, né, porque o Retrô não consegue também colocar muita gente na arquibancada. Vamos ver como é que vai ser essa dinâmica, né? Se o torcedor do América tem essa empolgação de ir até Recife para acompanhar a partida.
É um jogo bem aberto ainda, né? O Retrô tem todo esse histórico, tem muitos jogadores que permaneceram no ano passado, então talvez tenham essa questão, mas o Mega também tem essa pressão. Então é um jogo que não seria surpresa se terminasse 0x0 a próxima partida, né, com aquele lema do Luxemburgo, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar. E é isso que pode acontecer. Esse jogo, esse jogo de volta de duas equipes que poderiam ter se encontrado lá na frente, mas acabaram se encontrando já no primeiro mata-mata. E o Retrô dessa vez não vai ter como ter o reforço da torcida do Santa Cruz, né? Porque ano passado, nos mata-matas, a torcida do Santa estava torcendo para que o Retrô subisse de divisão, porque abriria a vaga na Série D desse ano para o Santa Cruz. Dessa vez, pelo menos, a vaga na Série D do ano que vem está garantida aí para o Santinha. E agora vamos falar do primeiro mandante que venceu nessa rodada e com gol do artilheiro, né? O Ari, 38 gols no ritmo do pagode russo. O Ari, que é naturalizado russo, jogou pela seleção russa, garantiu a vitória do Atlético Cearense por 1x0 contra o Itabaiana e vai deixar aí uma ligeira vantagem para o time cearense, para a Águia buscar mais um acesso que já conquistou lá em 2021. Vai tentar de novo, mas precisa aí manter essa vantagem contra o Itabaiana lá no estádio Barretão, na cidade de Lagarto. Foi a única vitória do Norte e Nordeste, né? O único time que venceu foi o Cearense, o restante foi tudo empate. O Ari, novamente, foi determinante para dar uma vitória para o time que ele é um mandatário, né? E também é um centroavante. Ele manda dentro e fora de campo no time, conseguiu fazer 1x0. A terceira agora é de Ari e Siloé, que já entrou nessa partida também. Por outro lado, o Itabaiana demonstra, né, vai demonstrando a má fase que a equipe enfrenta. Né? Agora são 3 derrotas seguidas. O time perdeu a última partida também fora de casa na primeira fase e também havia perdido para o Sergipe, né? Que apesar de ser clássico, foi em Aracaju, que a equipe acabou perdendo. O Sergipe fez uma campanha muito ruim na primeira fase. E o Itabaiana vem numa decrescente, mas a gente confiava, ainda dá para confiar, que o elenco poderia sobressair. Não aconteceu nessa primeira partida, né? Então talvez dificulte a vida da equipe para a próxima partida, que tem também uma pressão muito grande, né? Ao contrário do Sergipe, tem uma pressão da torcida, mas também uma pressão para subir, que realmente existe uma ideia para conquistar esse objetivo, né? Existe um trabalho para conquistar esse objetivo. O caso do Sergipe não tem, mas o Itabaiana me parece que tem esse projeto. Bateu na trave 2 vezes, agora volta novamente para tentar essa vaga, mas a fase atual da equipe é bem preocupante ainda, né? Mesmo que até o Cearense não vive uma fase esplendorosa também, mas conta com o Ari em uma fase muito iluminado, né? Não, né? Um campeonato iluminado que ele tem, fazendo gols para a equipe avançar de fase e conseguir essa vitória agora, nessa primeira partida, para ter vantagem na próxima partida. Engraçado que a gente o Felipe citou sobre essa derrocada do Itabaiana, né? Se a gente for pegar os últimos 8 jogos, o Itabaiana até estava tendo uma boa virada de turno na primeira fase, e de repente nos últimos 2 jogos finais, 2 derrotas, e agora engatam a terceira derrota. E nesses últimos 8 jogos foram 4 vitórias e 4 derrotas, né? 50-50 tá aí, né, o cenário do Itabaiana. Agora resta saber qual Itabaiana vai entrar em campo diante do Atlético Cearense. O Itabaiana que teve uma boa largada de competição, teve uma boa virada de turno e conquistou a classificação com certa tranquilidade, ou vai ser o Itabaiana que simplesmente relaxou durante a competição, engatou 3 derrotas seguidas e não teve forças para conseguir um empate aí diante do Atlético Cearense, que seria fundamental para ir com mais tranquilidade o jogo da volta. É aquilo que a gente estava falando do 13. O 13 pode até ter demonstrado um certo relaxamento, mas ainda é um time bastante competitivo. Agora falta o Itabaiana competir no mesmo nível e entregar resultado, coisa que não entregou nos últimos 3 jogos.
Em um dos confrontos que o Marcos classificou como um dos mais alternativos aí dessa segunda fase, tivemos um empate por 0-0, Marcos, entre Jacuipense e Iguatu, jogo de volta no Morenão. O Iguatu vai como mandante aí com essa única vantagem de ser mandante nessa partida de volta. O jogo de ida aconteceu em Pituaçu. Eu citei como um dos confrontos mais alternativos, né? Porque Jacuipense, embora tenha a tradição de um acesso, né? Eu tenho conquistado um acesso, é uma equipe que oscila bastante, né? E é uma das grandes forças lá no futebol do interior da Bahia, né? Infelizmente, não está jogando no seu estádio, né? Está jogando em Pituaçu, o que torna aquilo que a gente falou sobre Manaus e Maranhão, né? Um mar de cadeiras vazias e que não ajuda em nada a equipe baiana em seus duelos, embora tenha conquistado a classificação. E do outro lado, o Iguatu, que era uma equipe que é uma equipe que vem frequentando a Série D nos últimos tempos, mas ainda não tinha demonstrado força para brigar por algo. Nessa temporada veio com muita força e conquistou uma segunda colocação que ninguém esperava até, né? Esperava muito do Souza, esperava-se muito do América de Natal e o Iguatu surpreendeu a todos, ficando com a segunda vaga do grupo A3. Mas esse duelo ficou tudo muito parelho, né? As duas equipes acabam deixando a decisão para o jogo de volta. E aí eu não sei o que pode pesar. Se é a boa campanha do Iguatu, que é uma equipe que jogando em casa é bastante agressiva, né? Tem um jogo bastante intenso, ou se é a experiência da Jacuipense pode prevalecer aí nessa partida de volta. Se fosse para apostar, apostaria na experiência em cobranças de pênaltis do Mauro Iguatu, o goleiro do Iguatu, ele que já conseguiu acesso por 13 e por Campinense, sendo sempre brilhando em cobranças de pênaltis. Bom, a gente vai para a nossa primeira e única paradinha, né? A gente já falou de 8 confrontos e daqui a pouquinho a gente volta com os 8 confrontos aí do restante dessa segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 também. Terceirona Paranaense? Adivinha? O futebol Loja dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. Desde 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. Estamos de volta com essa edição 125 do quarta categoria, que está trazendo aí os jogos da segunda fase, o primeiro mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro de 2024, que depois deles, né, só 16 clubes restarão aí na briga por uma vaga na Série C do ano que vem. A gente volta logo aos jogos, né, com o duelo do grupo A5 com o grupo A6, e o Brasiliense manteve seu ótimo desempenho da competição ao bater o Real Noroeste por 2-0 no Espírito Santo, com gols de Joãozinho e Nenê Bonilha, Marcos, um gol em cada tempo, e o confronto se desenha para estar definido. Eu diria que, de certa forma, está definido. Real Noroeste pouco ameaçou a equipe do Brasiliense. Eu diria, como até diz o nosso amigo lá, René Lopes, e em conversa com ele, falou que o time não fez nem cosquinha no Real Noroeste nesse primeiro duelo. Foi uma equipe muito apática, arriscando um chute de fora da área no momento errado, no momento que deveria trabalhar mais a bola. Foi um time bem apático, aceitou o jogo do Brasiliense, né? E vimos aí o golaço feito pelo Nenê Bonilha, que basicamente decreta, eu diria que está com um pé e meio com a classificação para a próxima fase. E assim, Real Noroeste da primeira fase passou bastante sufoco, né? Embora tenha feito o básico na última rodada para conquistar a classificação. É uma equipe que na primeira fase soube muito bem reagir, mas há muito tempo não apresenta um bom futebol para alçar voos maiores, né? Isso eu falo já desde o Capixabão. É uma equipe que, embora tenha conquistado, tenha feito a segunda melhor campanha da primeira fase do Capixabão, mas caiu no mata-mata de uma forma até,
lamentável, sofrendo 7 gols do Vitória, que era o 7º colocado, um time que só tinha vencido de fato os lanternas, os rebaixados Serra e Estrela durante o Capixabão. De repente, tomar 7 gols do Vitória, assim, foi um sinal muito preocupante de desgaste já do trabalho do Duzinho. E nessa Série D a gente viu vários sinais desse desgaste, embora tenha conquistado a classificação, e nesse jogo mais um deles. Foi uma atuação muito abaixo, e o Real Noroeste, assim, eu diria que já pode começar a se preocupar com a Copa Espírito Santo, que também está muito perto de escapar dos dedos do Real, já que a campanha também é muito abaixo do esperado. Felipe, a gente pode falar, vai lá. Na sua comentário sobre o jogo, né, o Real Noroeste tomou um gol de lateral, né? Isso já demonstra um pouco como foi a partida. Gol de lateral é complicado, complicadíssimo. Bom, a gente teve num confronto aí entre Mato Grosso e Rio de Janeiro, empate por 0-0 entre Misto e Portuguesa, primeiro jogo no Mato Grosso do Sul, e a volta vai ficar para a Ilha do Governador, Felipe. O jogo foi bem abaixo, né? Não teve tanta chance. O que mais chamou a atenção foi no final da partida que o Joás, jogador da Portuguesa, foi expulso por uma entrada no Rochinha do Misto, Rochinha que fraturou o braço direito, né? Esse foi o lance mais impactante, né? Literalmente, né? Dessa partida. A Portuguesa tem um bom histórico dentro de casa, o Misto, né? Conseguiu ao final ter uma classificação tranquila para a segunda fase, mas a Portuguesa ainda tem maior potencial, né? Digamos, para conquistar essa vitória. É um time abaixo, né, dos outros anos, me parece, mas que tem muita sede de conquistar esse acesso, já que perdeu os 2 últimos no jogo do acesso, né, nas quartas de final. E o Misto teve essa busca, né, novamente ter essa presença nacional, conseguiu a boa classificação, mas ainda o jogo está bem aberto, mas a Portuguesa tem uma leve vantagem pelo que fez na primeira fase, pelo elenco que tem em relação ao Misto. Marcos, a gente teve Carioca vencendo fora de casa, mas não foi a Portuguesa, foi o Nova Iguaçu, que com gol de Xandinho de pênalti, né, acabou vencendo o Craque por 1-0 e leva essa vantagem para o Laranjão no jogo de volta. Na verdade, o gol de Xandinho, uma bela jogada de contra-ataque da equipe carioca lá, já no segundo tempo, quando o jogo estava encaminhando por 0-0. Pois é, o Nova Iguaçu que ficou muito perto de sair perdendo nesse jogo, né? Mota fez uma defesaça de pênalti com o pé, né? E garantiu 0-0 naquele momento para a equipe carioca, né? O que deu força para o Nova Iguaçu continuar fazendo o seu jogo, né, com tranquilidade e conquistar a vitória aí com o gol do Xandinho. Saudades do Xandinho jogando no Espírito Santo, inclusive, né, jogando no Tricolor Serrano, um atleta que demonstrou muita qualidade nos gramados capixabas e vem demonstrando muita qualidade também no Nova Iguaçu, desde o Cariocão. Inclusive um achado do Nova Iguaçu, que ele estava no Olaria jogando Série A2 e de repente está brilhando aí, tanto no Cariocão, na primeira divisão do Carioca, com vice-campeonato, quanto agora na Série D. E o Nova Iguaçu vai se tornando aos poucos um candidato cada vez mais sério ao acesso, né? Basta ir consolidando durante o mata-mata e agora ter o próximo passo jogando em casa diante do Craque com uma boa vantagem em mãos. Pois é, e parece que parece não. Quem salvou a lavoura aí nesses confrontos do Grupo A5 e o A6 para o Grupo A5 foi o Itabuna, né? Que venceu o Anápolis por 1-0, jogo em Pituaçu, e vai levar o jogo de volta para o Aníbal Toledo, Felipe, um estádio que já tem histórico de acesso por lá, né? Será que o Anápolis consegue reverter essa situação para tentar ser mais um time a subir jogando lá em Aparecida de Goiânia? O Anápolis não consegue jogar em casa, né? Não é só esse ano, né? Todas as edições parecem uma dificuldade de jogar lá no Jonas Duarte. Se fosse a Aparecidense, talvez eu poderia cravar isso, mas como é o Anápolis jogando fora de casa, mas como mandante, não dá tanta. O Itabuna, né, perdeu 4 jogadores, né? Digamos que subiram para o time principal da Vitória, já que o time fez uma parceria com a equipe rubro-negra, né? Mesmo assim, conquistou a vitória. E assim, teve uma chance clara de fazer 2-0 no final da partida. Uma saída totalmente estabanada do goleiro do Anápolis.
e o Rian tentou dar uma cavada para fazer o gol por cobertura sem goleiro, mas chutou para fora, né? Então a vantagem do Itabuna poderia ser bem maior, né, do que foi, uma vitória bem importante, que obviamente consegue aí, entra classificado, se não tomar gols, passa para a próxima fase, mas fica esse pequeno pesadelo que pode ter sido perder esse gol, né? Foi no último, nos acréscimos, assim, que o Ian perdeu, e acabou que a vantagem ficou apenas por um gol mesmo, mas toda vantagem é importante no mata-mata da Série D. A vantagem importante agora do Itabuna, né? E quem acompanha a quarta categoria desde o começo da Série D, né, já sabe há muito tempo dessa parceria com o Vitória, que muito provavelmente quem se destacar seria dar o pulo, né, da Série D para a Série A do Campeonato Brasileiro, isso que aconteceu. Vamos ver como é que o Itabuna reage nesse jogo de volta e também na sequência, caso se classifique para as oitavas de final. No estádio do Vale, no Rio Grande do Sul, veio o confronto com mais gols dessa fase até o momento. Mesmo fora de casa, o Maringá venceu o Novo Hamburgo por 4-2, Felipe, e abriu uma ótima vantagem para o jogo de volta. Júlio marcou 2 vezes, Robertinho e Moraes também completaram o placar para os paranaenses, e os gaúchos descontaram com um gol contra de Max, que inclusive foi o gol que abriu o placar do jogo logo no comecinho da partida, e Pablo. É um resultado que é excelente, Felipe, para o Maringá, mas será que ele chega a ser surpreendente? Quando a gente fez os palpites, né, da segunda fase, né, eu tinha colocado o Atu Jacuipense como a grande desvantagem entre times, mas quando chegou o Maringá no Novo Hamburgo, eu percebi que na verdade era esse. E a primeira partida demonstrou isso, né? Desde que o Novo Hamburgo conseguiu fazer 1-0, o Maringá conseguiu. O Maringá teve uma boa tranquilidade para fazer 3-1, né? Então, conseguiu abrir uma vantagem, né, para depois desse revés que a equipe teve inicialmente. O Júlio Rodrigues fez 2 gols, ele vem bem na equipe, ele vem variando entre titular e reserva, mas entrou, foi bem nessa primeira partida, conseguiu fazer 2 gols. O Robertinho, novamente, também bem importante para a equipe. O Novo Hamburgo conseguiu fazer 3-2, né, conseguiu diminuir a vantagem para um gol, mas depois, no final, o Moraes, perdão, fez o 4º gol. O Maringá conseguiu uma grande vantagem, jogou muito bem, sabia da dificuldade do gramado lá no estádio do Vale, conseguiu também superverter isso e passa tranquilo, né? Essa primeira partida, pode perder por um gol, não perdeu em casa, vem fazendo grandes partidas aqui no Willie Davis, e talvez isso ajuda muito a equipe a ter confiança para passar de fase, né? Agora vai ter esse confronto de volta, é amplo favorito para passar de fase, mas é aquilo, tá? O futebol tem as suas surpresas, e o período inicial da partida de volta vai ser bem determinante para a gente cravar de fato que o Maringá passará de fase, o que é bem provável que aconteça. Marcos, o único gaúcho dos 3 que se classificaram para essa fase a vencer na rodada foi o Brasil de Pelotas, que foi até Diadema enfrentar o Água Santa e saiu atrás do placar com o gol do Júnior Xuxa, mas conseguiu virar com o Mário Henrique e Lucão, venceu por 2-1 e leva essa vantagem para o jogo de volta jogando lá no Bento Freitas. É um conto de 2 equipes que tentam calçar os sapatos de outras, né? Eu diria que o Água Santa, depois que saiu lá do Canindé, né, onde começou a jogar a Série D, e voltou para sua casa, né, teve um crescimento de produção muito grande e terminou a primeira fase até melhor que o seu conterrâneo Inter de Limeira, né, que vinha muito bem no início da competição e de repente caiu muito de produção, e chegamos até a dizer que poderia até ter a classificação ameaçada. Acabaram as 2 equipes classificando, mas acho que em termos de futebol, o Água Santa poderia ser o time a assumir esse posto dos paulistas que conquistaram acesso anteriormente, como São Bernardo, Ferroviária, Novo Horizontino, Mirassol, né? Enquanto do outro lado o Brasil de Pelotas está tentando calçar os sapatos que foi do Caxias há pouco tempo, né? Caxias muito tempo tentando brigar pelo acesso, quando finalmente conseguiu, e o Brasil de Pelotas tentando carregar o Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul nas costas em busca de um novo acesso, né? E deu o Brasil de Pelotas nesse confronto. O Água Santa até saiu na frente,
jogando em casa no Distrital do Inhamar, mas o Brasil de Pelotas conseguiu uma virada importantíssima e leva para casa uma boa vantagem, e em casa, onde a equipe passou por alguns percalços, né, mas terminou a primeira fase muito bem, atuando em Pelotas, né? Então acredito que o Brasil possa consolidar sua classificação diante do Água Santa, que também foi uma equipe que passou por muitos percalços na primeira fase. Só corrigindo, o gol não foi do Júnior Xuxa, não. Tô tão acostumado com as transmissões e jogos da Série C, do Campeonato Alagoano, que confundi com o ex-jogador do CSA, mas foi o Gustavo Xuxa que fez o gol do Água Santa, repetindo, Mário Henrique e Lucão garantiram a virada para o Chavante, que pode ser um gaúcho aí que vai seguir brigando pelo acesso. Outro visitante indigesto do fim de semana foi o Leão do Norte, lá no Mato Grosso do Sul. O Cianorte marcou com Gabriel Souza, Rafael e Rian e venceu o Costa Rica por 3-1. O time da casa descontou com Pedro Neto. Agora, Felipe, o time paranaense pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta, que vai para as oitavas de final da Série D. O Cianorte tem um trauma, né, de vencer fora de casa e tomar o revés lá no Alberto Turbay. Foi assim que perdeu o acesso para o Mojimirim em 2012, se eu não sei o ano. Venceu fora de casa o time e tomou um empate nos pênaltis, acabou sendo eliminado. Porém, a vantagem é muito boa, né? 3-1. Em 14 minutos conseguiu fazer 3-0. Costa Rica irreconhecível, apesar que Costa Rica, as duas vezes que perdeu em casa, né? Perdeu 5-2 para o Santo André e 3-0 para a Inter de Limeira, também teve apagões, digamos, né? Foi assim que o Santo André tomou 4 gols em 18 minutos e contra a Inter de Limeira tomou 2 gols em 5 minutos. Dessa vez foram 3 em 14. Né? O Cianorte muito bem, talvez a melhor partida fora de casa. Era um confronto aí que havia um favoritismo para o Cianorte, ainda há favoritismo, mas o Costa Rica tinha essa vantagem de ter se encontrado dentro de casa, mas não conseguiu demonstrar isso nessa partida, né? Essa partida de ida da Série D, da segunda fase da Série D. O Cianorte saiu muito bem, conseguiu fazer 3-1, leva uma vantagem muito boa para Cianorte e, assim, acho nenhum estado, acho não, né? Nenhum estado foi tão bem quanto o Paraná nessa partida de ida, essas partidas de ida da primeira fase. Conseguiram abrir 2 gols de vantagem e podem perder por até um gol, né, na segunda partida para avançar de fase. O Cianorte caminhou muito bem na classificação, jogou muito certinho, muito certo, muito assertivo, conseguiu fazer 3-0. Depois tomou um gol, mas que não me parece que vai ser que vai mudar a situação, já que esse resultado abala muito a equipe sul-mato-grossense. Pois é, e para a gente encerrar aí esses 16 jogos dessa segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, Marcos, outro empate também por 0-0 entre Avenida e Inter de Limeira, jogo de volta no interior de São Paulo. A Inter de Limeira tem essa vantagem aí de decidir jogando em casa e conseguir a classificação. A Avenida e Inter de Limeira tiveram uma reta final de primeira fase um pouco, eu diria, embora com a classificação na bagagem, né, eu diria até um pouco frustrante, né? A Inter de Limeira viveu uma frustração de quase brigar por uma eliminação, né? Porque era um time que eu digo até dessa forma, porque parecia não querer se classificar na reta final da primeira fase. Mas eu digo frustrante na questão justamente do futebol praticado, né? Uma equipe que teve uma queda de rendimento muito grande na virada do turno, né? Já estava caindo de produção ali no final na sexta, sétima rodada, e de repente da oitava em diante o negócio quase que desandou para a Inter de Limeira, mas conseguiu a segunda, pelo menos firmar na segunda posição, né? E agora tem o trabalho de retomar a força que teve lá no início da competição, numa fase crítica, né, que é justamente no mata-mata. Do outro lado, a Avenida se frustrou um pouco, porque vinha fazendo uma campanha até sólida pela segunda posição e de repente se viu sem a segunda posição ao final da primeira fase. Acabou caindo para o terceiro lugar e perdendo a chance de decidir em casa no mata-mata. E essa primeira partida de ida não parece que retoma o ânimo das duas equipes no sentido do futebol bem praticado, né? Um 0-0 que acaba
deixando as coisas meio mornas, tanto pro lado do Avenida quanto pro lado da Inter de Limeira. Mas se deixa por um lado deixa tudo morno, também não quer dizer que nenhuma das equipes está morta. Todos os dois chegam vivos para o jogo de volta em Limeira, né? E eu acho que as duas equipes já deram demonstrações, embora talvez façam um bom tempo que não demonstrem, né? Mas as duas equipes já mostraram que são capazes para brigar por algo a mais nessa competição, né? Pois bem, a gente passa agora a régua nesses 16 confrontos da segunda fase da Série D e é hora da gente se despedir, né? Mas eu queria antes, claro, um destaque do Felipe, um destaque do Marcos, desses jogos de volta. O que é que vocês têm aí para o pessoal ficar mais atento nesse fim de semana de muitas possibilidades do sapo de fraque aparecer para anunciar decisões por pênaltis? É difícil não apontar, né, Retrô e América como um destaque, né? Então, vou manter a tradição de já colocar como meu destaque, mas também Porto Velho e River. Vamos ver se o Porto Velho realmente vai fazer valer a força dentro de casa para conquistar essa classificação. O Brasil de Pelotas e Água Santa terá um jogo interessante, apesar dessa vitória fora de casa do Brasil de Pelotas. Vamos ver se o Água Santa tem força para se recuperar. Também coloco como destaque. O Itabaiana e Atlético Cearense, para ver se o Itabaiana se recompõe na competição. É aquilo, se perde, se empata, está fora da próxima fase, não tem mais primeira fase, pontos corridos para lutar por algo a mais. Então, é um jogo também que fica no destaque. E acho que é mais esses, assim, né? E também Português e River, que talvez seja o jogo mais, do 0-0, foi mais nebuloso, digamos. E agora a segunda partida vai definir tudo para ver quem passa de fase. Bom, meu destaque final, acho que o Felipe até citou Porto Velho e River, né? Eu acho que eu destacaria os duelos entre Grupo A1 e Grupo A2 no geral, né? Todos eles acabaram empatados, né? E há muitas possibilidades de pênaltis nesses 4 duelos, né? Então acho que seria o meu principal destaque aí para esses jogos de volta. E claro, não dá para não deixar de citar 13 Asa, né? Acho que tirando talvez ali o duelo entre América e Retrô, talvez é o segundo duelo assim, mais pesado dessa fase de mata-mata, né? Então, todos os 16 jogos são interessantes de acompanhar, mesmo aqueles que têm já uma vantagem bem grande para um dos lados, mas esses 5, para mim, são os principais destaques aí para esse final de semana. Nós podíamos apostar quem vai para pênalti, né? Mas só fazendo para pênalti. Inclusive, vamos mostrar os chaveamentos aqui antes da gente encerrar essa edição 125 do quarta categoria, né? A gente tem os chaveamentos da próxima fase já definidos, né? Quem passar, quem vai enfrentar, né? A gente tem aí o vencedor de Manauara e Tocantinópolis enfrentando o vencedor de Retrô e América, e eu digo que vou pedir mais uma vez os palpites de vocês agora, até porque todos esses jogos acabaram empatados. Rapidinho. O confronto vai ser? Sim. Manauara e Retrô. Manauara e América. Maranhão e Manaus, Iguatu e Jacuipense. Maranhão e Iguatu. Maranhão e Iguatu. Altos e Princesa de Solimões, 13 e Asa. Altos e 13. Altos e 13. Porto Velho e River, Itabaiana e Atlético Cearense. Porto Velho e Atlético Cearense. Porto Velho e Itabaiana nos pênaltis. Brasiliense e Real Noroeste, Brasil de Pelotas e Água Santa. Brasiliense e Brasil de Pelotas. Brasiliense e Brasil. Nova Iguaçu e Craque, Inter de Limeira e Avenida. Nova Iguaçu e Avenida. Nova Iguaçu e Inter. Português e Misto, Maringá e Novo Hamburgo. Português e Maringá. Eu sigo o Marcos. Anápolis e Itabuna, Cianorte e Costa Rica. Itabuna e Cianorte.
Anápolis nos pênaltis e Cianorte. Pois é, com essa última aí possibilidade da gente se prejudicar, né? Nossos últimos palpites, a gente encerra essa edição 125 do Quarta Categoria, convidando todos mais uma vez a nos seguir nas redes sociais. Estamos no X, o antigo Twitter, e no Instagram, @pcategoria. Compartilha nossos episódios. E quem assistir pelo Nosso Futebol, tira uma fotinho da tela, compartilha, marca a gente aí nas redes sociais, que a gente vai ficar muito feliz com isso. Então é isso, valeu Felipe, valeu Marcos, até semana que vem, já com os jogos das oitavas de finais definidos, e prepara o meme do Sapo de Fraque, porque ele promete aparecer bastante nesse fim de semana. Até a próxima.